lugar dos outros. Você sabe o que é isso? Você pratica isso? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu quero bater esse papo com vocês sobre algumas coisas que já aconteceram aqui na minha vida, que eu observo no dia a dia e que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de pensar se colocando no lugar do outro, calçar os sapatos do outro, viver um pouco a vida do outro antes de sair julgando ou opinando. Como as pessoas adoram dizer hoje em dia, estou dando minha opinião. Bom, a empatia ajuda muito na vida da gente. Eu não sabia o quão grande era a empatia, quanto bem ela poderia fazer quando eu fui trabalhar em hospital. Quando eu fui trabalhar em hospital, todo dia era maçante na nossa cabeça quanto a gente deveria praticar empatia. As pessoas estavam doentes, estavam num ambiente frágil, né, em um momento de fragilidade, e a gente tinha que tomar cuidado com palavras, com gestos, dar uma atenção, dar um carinho, porque o outro lado era muito sensível. Então, antes de reclamar que alguém está sendo chato, exigente, ponderando, a empatia ajuda muito. Você se coloca no lugar do outro e tenta entender, viver o que ele está passando para poder ajudar melhor, poder dizer coisas melhores. Do mesmo modo, eu acho que a empatia é fundamental na maternidade. Eu digo que o meu pensamento como mãe mudou completamente quando eu comecei a praticar empatia com meu filho. Quando ele nasceu, eu ficava assim, meu Deus, ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme. Quando eu comecei a tentar entender o lado dele, por que ele não dormia? Quais eram as condições que ele dormia? Eu comecei a entender, meu filho queria mãe, ele queria aconchego, ele queria colo, ele ficou 9 meses ali dentro daquela barriga, num ambiente escuro, apertadinho, ouvindo a mesma voz. E aí de repente sai, é a luz, é gente, é cheiro, é querendo pegar, ele faz cocô, ele não sabe o que está acontecendo com o corpo dele. Então, o único lugar que ele encontrou um acalento foi comigo, então eu comecei a entender. E aí foi quando eu trouxe ele para dormir comigo na cama, fazer cama compartilhada, e ele começou a dormir melhor, eu comecei a dormir melhor, as coisas começaram a acontecer melhor, e do mesmo modo foi durante muito tempo. Até hoje, quando ele começa a ficar enjoadinho, a ficar chatinho, eu paro, me coloco no lugar dele para tentar entender o que está se passando pela cabeça dele. Quando ele começa umas atitudes assim que deixa louca, eu tento respirar fundo, entender o que está se passando por ele, abaixo, me coloco na altura dele, converso olho no olho, tento viver o que ele está vivendo, sabe? Para poder ajudar melhor. Às vezes, no tamanico dele, ele não consegue ver as coisas, às vezes, pra cima. Aí eu falo, se afasta um pouquinho, vem cá, deixa a mamãe te mostrar. Porque às vezes fica lá, olha, mas olha, continua olhando, olha pra cima, você não tá vendo que tem um negócio ali? E ele não vai ver, porque ele não vai ver, porque ele é pequeno, sabe? Esse é só um exemplo básico de como às vezes a gente não entende a criança porque não tá na ótica dela. O mais recente caso foi que esses dias eu passei por uma situação muito chata no Instagram. O Instagram não tá mostrando as postagens para as pessoas. E eu tenho que ficar pedindo toda hora para passar no perfil, para dar um curtir, para comentar, o Instagram continuar mostrando as minhas postagens para as pessoas, que infelizmente está assim para todo mundo. E mesmo pedindo, gente, vamos lá dar um exemplo, 400 pessoas visualizaram meu pedido, apenas 1% foi ao perfil e apenas 2 pessoas comentaram. Então eu fiquei um pouco chateada com isso e fui reclamar. Se realmente estava surtindo alguma coisa em minhas postagens, porque as pessoas viam e ignoravam. E aí teve gente que falou assim, você reclama demais. Eu reclamo demais, gente, só fiz um pedido. Aí a pessoa falou assim, eu tô de saco cheio que as pessoas hoje em dia só sabem ficar reclamando que as pessoas não comentam e não curtem. Olha, antes de você começar a reclamar de pessoas que reclamam por falta de curtida, se coloca no lugar dessa pessoa. Quem tá pedindo isso não tá pedindo por ego, vaidade. Pelo menos é meu trabalho, gente, o blog. Se eu tô doando meu tempo, parte do meu dia a isso, o mínimo que se espera é retorno. Se você não se importa com interação, se você não se importa com o que você está postando, se quem tá vendo não tá, ótimo, parabéns pra vocês. Mas tem pessoas que necessitam disso para obter o mínimo de retorno do seu trabalho. Se está sendo feito, está se dedicando e quer saber se está agradando. Então, antes de você reclamar, que tem muita gente hoje reclamando da falta de interatividade, pare e pensa, por que essas pessoas estão reclamando? Então não entra no jogo do reclama com reclama, mas ele reclama. Faz parte, tem um propósito, tem um senso disso. Essas pessoas estão pedindo interatividade, é porque
tem algo para elas de retorno. Você pode não entender, não viver, mas se você praticar empatia, se colocar no lugar dessa pessoa, você vai entender por que essa pessoa, como eu, ficou desanimada, desmotivada de continuar postando, porque ninguém comenta, ninguém curte. Por que a pessoa dedica parte do seu tempo? Eu, que tenho um dia a dia muito corrido, dedico grande parte do meu tempo ao Instagram e as pessoas não retornam, sabe? Então não reclama de quem reclama, tenta ponderar por que essa pessoa está reclamando. Outra coisa que a empatia ajuda muito, gente, nas relações de amizade, não preciso nem falar. Amizades de verdade, elas são baseadas em empatia. Uma amiga vai contar um problema, em vez de você contar o seu, escuta o dela. Para tentar solucionar o problema da sua amiga, tenta viver a pele dela, não usa só pela sua ótica. Na internet tem muito disso. Você vai falar de um problema, páginas de não indico, não indico o restaurante tal porque eu fui mal atendida. Mas eu como lá toda semana e nunca fui mal atendida. Eu falei, poxa, não praticou empatia com a pessoa que está passando por um momento difícil e vem falar, olha, compreendo, entendo o seu problema, comigo nunca aconteceu, será que foi falta de gerência, alguma coisa? E não atacar, sabe? Não se colocar no lugar do outro, que às vezes teve realmente um atendimento péssimo e só queria às vezes desabafar, entender e dividir com pessoas que também passaram pelo mesmo. Agora você só botar a sua visão, mas eu sempre fui muito bem atendida. Não ajuda. Cuidado com as palavras na internet. Tenta, antes de você julgar, condenar, ou como dizem, dar opinião, que tem muita opinião rasa. Hoje em dia falta argumento. Tem muita opinião para pouco argumento na internet. Antes de você dar sua opinião, tenta praticar um pouco a empatia, se colocar no lugar do outro, viver a pele do outro, sabe? Um pouquinho que seja. Tenta não usar dogmas morais e religiosos nos seus comentários antes de se colocar na pele do outro, ok? E isso vale para a vida toda. Não deixe de pensar um pouco na vida do outro. Isso te agrada muito como ser humano, como espírito, sabe? Sim, você evolui quando você começa a entender que o outro é o outro, você é você. Mas que isso não impede que vocês tenham uma relação boa, uma vivência boa. Justamente quando começa a mesclar a experiência do outro. Entende o que eu quero dizer? Nós não temos a mesma caminhada, nós não temos a mesma história, cada um tem a sua vivência. Umas mais dolorosas do que a outra, umas mais ricas do que as outras, mas a gente pode aprender muito com o outro, julgando menos a pele, a vida, tentando compreender um pouquinho mais o que e por que há por trás daquele gesto, daquelas palavras. Isso ajudaria muito a amenizar conflitos que temos hoje na internet. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês pensem um pouquinho sobre isso, sobre empatia, que é a arte de se colocar no lugar do outro. Coloque-se no lugar do seu filho, do seu marido, dos seus amigos, das pessoas da internet, dos blogueiros, da sua vizinha, do moço da padaria e até o do taxista. Porque muita gente xinga taxista, mas esquece também, às vezes ele também não teve um dia muito bom, não é isso? Então não vamos julgar nem condenar às vezes por um fato isolado, uma coisa. Vamos tentar respirar, parar e tentar ponderar se com a gente gostaria que tivesse as mesmas atitudes e palavras, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo!